Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre vigília e controle em Michel Foucault, sobre como regulam a nossa conduta, né? Vamos falar também dos regimes discursivos, do uso do poder. Tudo conforme o pensamento de Michel Foucault. No lugar das duras punições físicas surgiu um meio mais convincente de controlar o comportamento, a disciplina. O estabelecimento de instituições como prisões, hospícios, hospitais e escolas caracterizou a mudança da noção de meramente punir para o exercício disciplinar de poder, mais especificamente agir para prevenir as pessoas de se comportarem de certa forma. Tais instituições não apenas eliminavam a possibilidade de transgressão, como também ofereciam as condições pelas quais a conduta das pessoas pudesse ser corrigida e regulada e, acima de tudo, monitorada e controlada. Esse elemento de vigília é especialmente importante na evolução do modo como o poder é exercido na sociedade moderna. Foucault foi particularmente afetado pela Panopticon, né? O eficiente modelo de prisão inspirado no filósofo britânico Jeremy Bentham, com uma torre de observação que permitia uma vigilância constante dos presos. As celas, apontava Foucault, tinham uma iluminação de fundo que impedia os presos de se esconderem em algum canto escuro. Os prisioneiros nunca sabiam com certeza se estavam sendo vigiados, de modo que passavam a disciplinar seu comportamento como se estivesse sempre sob vigília. O poder não é mais exercido ao coagir as pessoas a se conformar, mas ao estabelecer mecanismos que garantam a sua conformidade. Os mecanismos pelos quais o poder é exercido, a tecnologia do poder, tornaram-se desde então parte integral da sociedade. No mundo ocidental moderno, as normas sociais são impostas não tanto pela força, mas através de um exercício de um poder pastoral que guia o comportamento das pessoas. Em vez de uma autoridade forçando as pessoas a agir de forma particular ou impedindo-as de se comportar de maneira diferente, as pessoas participam de um complexo sistema de relações de poder que opera em muitos níveis, regulando a conduta dos membros da sociedade. Esse tipo difundido de poder é determinado pelo controle que a sociedade tem das atitudes das pessoas, suas crenças, suas práticas, os sistemas de ideias aos quais Foucault se refere como o discurso. O sistema de crenças de qualquer sociedade evolui conforme as pessoas aceitam certos valores, até o ponto em que essas visões são encravadas naquela sociedade, definindo o que é bom e o que é mal, o que é considerado normal ou um desvio. Os indivíduos dentro daquela sociedade regulam seu comportamento de acordo com tais normas, em grande parte sem saber que é o discurso que guia sua conduta, já que faz com que ações e ideias opostas sejam impensáveis. Então, a Panopticon, né, desenvolvida por Jeremy Bentham, é o supremo olho do poder para Foucault. Os espaços circulares permitem uma visibilidade permanente que leva os prisioneiros a se conformar com sua própria disciplina e controle. Foucault defende que não apenas as prisões, mas todas as estruturas hierárquicas, como os hospitais, as fábricas, as escolas, evoluíram para se parecerem com esse modelo do panóptico, né? Os prisioneiros não sabem ao certo quando estão sendo vigiados, né? O observador numa torre central monitora de perto os movimentos e os comportamentos dos presos. Celas com iluminação de fundo eliminam as sombras onde os prisioneiros podem se esconder dos olhos do observador. A história da sexualidade de Foucault nos adverte a não imaginar uma completa libertação do poder. Jamais pode haver uma libertação total do poder, segundo a Judith Butler. Um pastor guiando suas ovelhas é a analogia que Foucault usa para descrever o poder pastoral em que as pessoas são guiadas a agir de certa forma. O discurso é sempre reforçado, já que é tanto um instrumento quanto um efeito do poder. Ele controla os pensamentos e a conduta que, por sua vez, modam o sistema de crenças. E já que define o que é certo ou errado, é um regime de verdade, criando um corpo daquilo que é considerado como conhecimento comum inegável. Foucault desafiou a ideia de que o conhecimento é poder, dizendo que os dois se relacionam de modo mais sutil. Ele cunhou o termo poder-conhecimento, ou saber-poder, né? para essa relação, notando que conhecimento cria poder, mas também é criado pelo poder. O poder cria o conhecimento. Hoje o poder é exercido ao controlar quais formas de conhecimento são aceitáveis, apresentando-as como verdade, excluindo outras formas de conhecimento. Ao mesmo tempo, o conhecimento aceito, o discurso, é de fato produzido no processo do exercício do poder. Diferentemente da maneira como o poder foi usado ao longo do tempo para compelir e coagir as pessoas a se comportar de certo modo, esse tipo de poder, conhecimento, de saber poder, não tem nenhuma espécie de agente ou estrutura que possam ser reconhecidos de imediato.
E por causa de sua natureza onipresente, parece que não há nada específico contra o que se pode resistir. De fato, Foucault argumenta que a resistência política, na forma de revolução, talvez não leve à mudança social, já que ela desafia apenas o poder do Estado, mas não o modo onipresente e cotidiano pelo qual o poder hoje é exercido. No entanto, Foucault defende que existe uma possibilidade de resistência. Ela pode ser contra o próprio discurso, que pode ser desafiado por outros discursos opostos. O poder que se baseia na cumplicidade implica pelo menos algum grau de liberdade aos que se sujeitam a ele. Para que o discurso seja um instrumento de poder, os que se sujeitam a ele devem estar envolvidos numa relação de poder, e Foucault defende que, se houver uma relação de poder, também há possibilidade de resistência. Sem resistência não é necessário o exercício do poder. O discurso transmite e produz poder. Ele o reforça, o discurso, né? Mas também o debilita e o expõe. Mas aí você tem que criar um outro discurso que também vai instituir relações de poder, né? Então, os conceitos de Foucault de poder, conhecimento, saber poder e discurso são sutis e, na época, foram rejeitados por vários estudiosos como especulativos e vagos. Mas seus palestras e escritos se tornaram bastante populares a despeito dos conceitos difíceis e de seu estilo de prosa algumas vezes complicado. As ideias de poder descritas em Vigiar e Punir e em A História da Sexualidade foram, aos poucos, sendo aceitas por alguns na sociologia dominante, além de historiadores e filósofos, acabando por influenciar a análise de como o discurso é usado na sociedade como instrumento de poder em diversas arenas. O desenvolvimento do feminismo moderno, a teoria queer, né, e os estudos culturais devem muito às explicações de Foucault de como as normas de comportamento são impostas. Hoje a opinião ainda se divide entre os que acham que suas teorias são conclusões um tanto vagas de uma pesquisa e de uma erudição limitada e os que o consideram um dos pensadores mais abrangentes e originais nas ciências sociais do século XX. Os analíticos sempre criticam e questionam, né? Essa questão da vacuidade dos termos, dos conceitos, mas é algo que você percebe no seu dia a dia, né? Que tem um discurso de fato que instaura uma normalidade, que nos subjuga, nos submete, né? Que nos guia, quer nos controlar, nos dominar, regular a nossa conduta, né? Sempre esses discursos, é possível se opor com um discurso diferente, mas o discurso também que você vai se opor ao discurso dominante vai fazer com que estabeleça-se novas formas de relação de poder, né? Então o uso do poder ele é generalizado, e o poder, ao mesmo tempo em que ele domina, né, ele também cria a sua própria resistência. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, babies, até a próxima.